Bom, vamos continuar a quarta parte. Entretanto, a informação de que a jovem dama da agência postal de Z, lembra que era uma cidade, havia ela mesma paga as taxas pelo pacote com uma observação lisonjeira a respeito dele próprio, na página 176. Aqui tem uma nota dizendo assim: não se deve esquecer que ele soubera disso antes, esse antes está em itálico, de o capitão, em virtude de um mal entendido, lhe haver pedido para reembolsar o dinheiro ao tenente A. Essa circunstância foi o ponto vital da história e, suprimindo-a, o paciente reduziu-se a um estado desesperado de confusão, impedindo-me, por algum tempo, de tirar alguma conclusão do significado disso tudo. Impedindo-me, aí ele Freud, quer dizer, o camarada botou lá umas nuvens para o Freud não tocar naquele assunto, na realidade. Ele conseguiu se proteger para não mexer naquilo naquele momento. Continuando, depois da nota, que ele está falando, havia ela mesma pago as taxas pelo pacote, com uma observação lisonjeira a respeito dele próprio, intensificara a sua identificação com seu pai em uma direção relativamente diferente. Nesse estágio, porque o pai ele não sabe se algum dia chegou a pagar tal dívida de jogo. Nesse estágio da análise, ele apresentou algumas informações novas, como a de que o senhorio da hospedaria na pequena localidade onde ficava a agência postal tinha uma filha linda. Ela estivera positivamente encorajando o jovem oficial, de modo que ele pensou em voltar lá depois de terminadas as manobras e tentar sua sorte com ela. Agora, todavia, tinha ela uma rival na figura da jovem dama da agência postal. Como seu pai, na narrativa feita de seu casamento, na página 201, ele agora podia permitir-se hesitar quanto a qual das duas ele concederia seus favores, após concluído seu serviço militar. Podemos imediatamente verificar que sua insólita indecisão quanto a saber se viajaria a Viena ou regressaria ao lugar onde estava a agência postal, bem como a constante tentação que sentia de voltar enquanto viajava, na página 175, vocês lembram que tinham até um mapa, não era assim tão disparatadas como nos pareciam em princípio, ele Freud. Para sua mente consciente, a atração exercida sobre ele por Z, a tal cidade, o lugar onde ficava a agência postal, explicava-se pela necessidade de ver o tenente A e de cumprir o juramento com sua ajuda. Na realidade, contudo, o que estava atingindo era a jovem da agência postal, o que o estava atraindo era a jovem da agência postal e o tenente era simplesmente um bom substituto para ela, de vez que esse havia, está aqui numa nota, foi acrescentado em 1924. Ver a nota de rodapé seguinte. Diz assim: nota de rodapé acrescentada em 1923. Meu paciente fez o possível para criar alguma confusão no pequeno episódio do pagamento em reembolso das taxas relativas ao seu pensionnat, de modo que meu próprio relato a respeito pode não ter levado a um esclarecimento total. Por conseguinte, aqui reproduzo num pequeno mapa. Figura 5, é aquele mapa que eu mostrei para vocês, onde aqui estava o lugar das manobras, o correio, e aqui as linhas de trem, ele poderia saltar e voltar, ele poderia seguir, assim por diante.
pelo qual o senhor e a senhora Strachey se esforçaram por tornar mais clara a situação no final das manobras. Strachey foi quem fez a edição desse texto. Foram ele e Alex quem resolveram que iam botar no volume 17 as coisas póstumas, e eles próprios é que resolveram botar depois aqui. E essa edição foi feita primeiro em inglês. Bom, voltando. Se esforçaram por tornar mais clara a situação no final das manobras. Infelizmente, o mapa original, publicado nas edições alemãs de 1924 e posteriormente, bem como na tradução inglesa no volume 3 dos Collect Papers de Freud, página 349, era em si totalmente incompreensível por alguns dados peculiares apresentados nesse caso clínico. Um outro inteiramente novo fora, assim, construído para a presente edição. Este leva em consideração um material recente contido no registro original do caso de Freud, esse que só foi editado em 54 em inglês. Meus tradutores observaram justamente que o comportamento do paciente se conserva ininteligível enquanto não se constata expressamente uma nova circunstância, a de que o tenente A tivera antes morado na localidade de Z, onde se situava a agência postal, e lá estivera encarregado da agência postal militar, mas que, durante os últimos dias, ele havia passado esse aquartelamento para o tenente B e fora transferido para outro lugarejo. O cruel capitão ignorava essa transferência, e isso constituía a explicação do seu equívoco ao supor que o valor das taxas tinha de ser reembolsado ao tenente A. Equívoco do capitão cruel. Vai ficar muito grande, vou parar aqui. Reparem que a gente está trabalhando já na elucidação do caso, no sentido do sintoma. Quer dizer, já tem transferência analítica, tem SQ, tem tudo funcionando. Então, no sentido do sintoma, ele vai dissolvendo o sintoma. Mas a travessia do fantasma, isso aí, que eu me lembro, não aparece no caso. Tem a dissolução do sintoma. Se fosse nas 3 metamorfoses do Nietzsche, do espírito, ele teria passado de camelo a leão, mas não chegaria de leão a criança. E numa análise lacaniana, você vai de camelo a leão e de leão a criança. Uma análise que não era propriamente uma análise nesse sentido, era uma avaliação constante do que estava sendo dito e trabalhando diretamente com uma coisa que o camarada ia apresentando. É como se ele fosse relatando coisas que ele estava só escondendo. E aí ele vai contando. Isso aí não deixa de ser uma análise, mas ela não chega ao seu fim, que é uma dissolução completa das coisas. Bom, ficamos aqui, porque senão fica muito